Estamos encerrando hoje essa série que nós começamos no mês passado, essa série chamada Em Movimento. Foram 6 episódios, hoje é o 7º episódio, em que nós estamos falando sobre um cristianismo que se movimenta. E esse cristianismo que se movimenta, essa fé que se movimenta, ela não é uma invenção de homens, mas ela está fundamentada no próprio Deus. Por isso que no primeiro domingo nós falamos sobre o Pai em movimento. Nós descobrimos que Deus é quem é o iniciador desse movimento. Inércia não combina com o cristianismo. Ficar parado ou ócio não é algo que algo que combina e rima com a cristandade. O Pai está em movimento, no movimento de generosidade, no movimento de amor. Não somente o Pai, mas também o Filho. Foi isso que nós vimos no segundo episódio. O Filho está em movimento. O Filho se colocou em movimento para a nossa redenção, para o resgate da igreja, para anunciar e encarnar o amor de Deus na história, no chão da história. Depois nós vimos que o Espírito de Deus também, o Espírito Santo, está em movimento. E se nós queremos ser uma igreja que é a habitação do Espírito, nós precisamos nos mover. O Pai, o Filho, o Espírito Santo estão em movimento. Não somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em movimento, o reino de Deus está em movimento. O reino de Deus é movimento, foi essa proposta que nós demos para você. O reino de Deus, ele não está preocupado com fronteiras geográficas, com paredes de templos. O reino de Deus, ele se movimenta na medida em que os súditos e os representantes desse reino se movimentam no tempo e na história. Logo em seguida, nós então começamos a caminhar para o final dessa série e falamos sobre 2 movimentos de ordem pessoal: amor em movimento e fé em movimento. Nós vimos que fé em movimento faz a gente se colocar de joelhos diante de Deus. O Bruno nos lembrou há 2 semanas atrás que quando a nossa fé se movimenta, a gente sobe na casa, a gente tira o telhado, a gente coloca o enfermo na frente de Jesus e conta com a graça dele para que ele opere em nossa vida. E domingo passado nós ouvimos o Jefferson falar sobre um amor em movimento, porque amor é movimento, não é sentimentalismo, não é sentimento, amor é ação, amor é prática, amor não é discurso, amor não são palavras jogadas ao vento, amor é ação e movimento. Hoje nós vamos falar sobre a igreja em movimento. E eu vim começar esse sermão já escandalizando você e dizer para você uma coisa que talvez você não esteja preparado para ouvir. Está vendo olha para trás aí na sua poltrona, tem uma logomarca aí na sua poltrona. Se você virar, tem uma logomarca. Igreja Batista Urbana, a nossa casinha. Agora a gente está colocando já no carro, eu coloquei já no celular e tudo mais. Eu vim aqui dizer para você que a Igreja Batista Urbana não é uma igreja. Eu vim dizer para você que a Igreja Batista Urbana não é uma igreja. E eu vou tentar provar para você que a Igreja Batista Urbana não é uma igreja. Por que eu estou falando isso? Eu vou encerrar respondendo isso para você. Por uma razão muito simples. Porque a fé religiosa, ou melhor dizendo, a religião, ela tem a mania de querer aquartelar a experiência cristã. A religiosidade, ela tem a mania de querer fazer com que Deus, ele esteja contido em ritos, contido em dogmas, contido em práticas, contido em discurso, contido. A gente tem a mania de pegar Deus, como bons religiosos que somos, e falar assim: Deus é assim, desse jeito. E a gente tem a mania de querer pegar Deus e colocar no bolso.
A gente tem a mania de querer pegar Deus e fazer com que Ele caiba dentro de alguma estrutura que nós inventamos. Isso não é novo. Quando a gente tem a mania de colocar Deus no bolso, quando a gente tem o desejo de colocar Deus dentro de algo e conter Deus em algo que a gente inventa, a gente vira Judas. Judas, ele tinha tanta certeza de que Deus estava na sua mão, de que Deus literalmente estava no seu bolso, que ele foi vender Deus. E vendeu Deus por 30 moedas de prata. Hoje a gente é meio Judas no sentido de que a gente vende Deus, na medida que a gente diz assim: olha, você tem que fazer parte da Igreja Batista Urbana para se encontrar com Deus. Você precisa ser submisso e ter uma submissão cega ao pastor da igreja se você quiser se relacionar com Deus. Se você quiser ter uma experiência com Deus, você tem que se enquadrar num sistema de ritos, você tem que se enquadrar num sistema de dogmas, você tem que pegar e entrar na caixinha que a gente colocou Deus e ficar lá. O religioso é o que melhor quer colocar Deus na caixinha. Ele quer domesticar Deus. Ele quer pegar o Deus que é grande, transcendente, supremo sobre todas as coisas, e ele quer dominar Deus, e ele quer dizer onde Deus fica. Como você sabe, eu e Isabela, a gente tem uma Golden lá em casa, a Benta. A gente pegou a Benta quando ela tinha 2 mesezinhos de idade. Aí a primeira coisa que o dono lá do canil que vendeu a Benta para a gente falou o seguinte: vocês precisam ter um canil em casa. Porque esse canil vai ser um ambiente de segurança da Benta, vai ser um ambiente onde vocês vão colocar a Benta. O processo de treinamento e de educação e de domesticação da Benta vai ser por meio do uso desse canil. Aí a minha esposa achou um canil em Orlando, numas férias que a gente foi passar nos Estados Unidos. E ela me fez trazer um canil para cachorro de raça grande de Orlando para o Brasil. Dilemas conjugais à parte, trouxemos o canil. E a Benta foi treinada. Hoje ela já está com 35 quilos. Mas quando ela chegou em casa, ela era pequenininha, ela foi treinada no canil. Então, quando a gente queria controlar o comportamento da Benta, queria ensinar algo que a Benta precisasse reproduzir, a gente usava o canil. E aí a gente, com o passar do tempo, domesticou a Benta, a ponto da Benta, às vezes, ter a necessidade do canil dela. Ela já cresceu e tudo mais, e a gente já tirou o canil para ela poder ter um pouco mais de liberdade no nosso apartamento, que não é muito grande, mas ela tem um pouco de liberdade no nosso apartamento. E é impressionante que a gente mexe nas coisas, ela ouve o barulho do ferro lá, do canil que está todo dobrado, fechado, ela já fica assim. O que eu estou querendo dizer para vocês é que muitas vezes a gente quer fazer com Deus o que eu fiz com a Benta. A gente compra um canil chamado Igreja Batista. A gente compra um canil chamado Teologia Sistemática. Estou dando um tiro no meu pé, sou professor de teologia. A gente compra um canil chamado Rito. A gente compra um canil e a gente começa a querer fazer com que Deus, Ele se comporte do jeito que a gente acha que Ele deve se comportar. E aí a gente vira para Deus e fala: Deus senta, Deus dá a patinha, Deus rola, Deus finge de morto. Porque, como bons religiosos que nós somos, nós temos a mania de querer domesticar a Deus, enquadrar a Deus, aquartelar a experiência cristã.
e dizer, é aqui dentro que o negócio funciona. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse texto que a gente acabou de ler, ele chuta na lua. Essa é a ideia. Ele chuta na lua. Manda para o espaço sideral essa ideia de que nós podemos conceber ou domesticar um Deus indomesticável. Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, a famosa Suma Teológica, ele diz que a percepção que nós temos que ter de Deus é de que Deus é selvagem. De que Deus ele não vai se submeter a qualquer movimento humano que tente colocar-lhe coleiras, que tente colocar-lhe em jaulas. Deus, por definição, para ser Deus, ele precisa ser selvagem, diz Tomás de Aquino. Por isso que Deus não cabe na religião. Deus não cabe nem na igreja batista urbana. Deus não cabe nesse logo. Deus não cabe nessas 4 paredes. E de onde você tirou essas ideias, Isaac? Hebreus 13 diz isso para a gente. Eu quero propor para você que a igreja ela precisa estar em movimento, porque nós temos um Deus selvagem. A igreja, por definição, se ela quer ser o ambiente que experimenta, o ambiente do favor de Deus, ou o ambiente onde as pessoas conhecem a Deus, ela por definição precisa estar em movimento, porque o Deus da igreja é um Deus selvagem. É a igreja que segue a Deus e não Deus que segue a igreja. É a igreja que vai onde Deus vai, e não Deus que vem onde a gente acha que ele tem que vir. Por definição, a igreja precisa estar em movimento. Olha o versículo 13 desse texto que a gente acabou de ler, de Hebreus 13. Diz assim: portanto, saiamos até ele fora do acampamento. Talvez a sua versão vai dizer fora do arraial. Suportando a desonra que ele suportou. E eu vou tentar explicar para você o que está acontecendo aqui, a mentalidade do autor de Hebreus. O autor de Hebreus, ele escreveu para judeus que tinham se convertido. E os judeus que tinham se convertido, eles eram uns caras complicados, porque eles começaram a experimentar a graça de Deus, eles começaram a experimentar as benesses e as bênçãos do Evangelho. Só que aí, como eles eram muito arraigados à cultura religiosa do judaísmo antigo, eles começaram a voltar para esses negócios. Eles começaram a querer não somente dizer que Jesus salva, mas você também tem que dar o dízimo. Jesus salva, mas se você não se submeter ao sacerdote, Jesus salva, mas você também tem que fazer isso e aquilo outro. Jesus salva, mas sempre tem algo a mais. Isso daí é aquilo que o autor de Hebreus está combatendo. E a sua tese no livro de Hebreus ela é muito simples. Ele começa a pegar os elementos da religião judaica e comparar com Cristo. Aí ele vira e fala assim: senhores judeus, olha para o grande herói da fé de vocês, Moisés. Pois é, Jesus é maior do que Moisés. Senhores hebreus, olha o sacrifício que vocês celebram uma vez por ano. Pois é, nós cristãos temos um sacrifício superior. Senhores hebreus, enquanto vocês têm um sacerdócio de ordem levítica, nós temos um sacerdócio de um Deus eterno, que ele é da ordem de Melquisedeque, que não tem início nem fim. Vocês conseguem medir e calcular a genealogia de Arão, o indivíduo que começou o sacerdócio em Israel. O nosso sumo sacerdote é o próprio Filho de Deus. O sacerdote de vocês entrava no Santo dos Santos, lá no templo que vocês inventaram. O nosso sacerdote entrou no céu. Senhores judeus, vocês são participantes de uma aliança antiga, nós somos participantes de uma nova aliança, muito melhor e superior. Senhores judeus, o nosso sacrifício é superior, a nossa aliança é superior, o nosso sacerdócio é superior, é tudo superior. Se o autor de Hebreus, ele visse o que os evangélicos estão fazendo hoje, botando pastor de quipá, tocando chofar na igreja, botando bandeira de Israel na igreja, o autor de Hebreus ele ia ficar injuriado.
Porque ele vem e diz: não, nós somos herdeiros de uma aliança superior. O nosso sacrifício é de uma vez por todas, o de vocês tem que ficar repetindo. O nosso mediador, ele é o próprio Deus. Vocês têm mediadores humanos que precisam sacrificar até por si mesmo. Porque essa turma que estava lendo esse texto pela primeira vez era a turma que estava querendo voltar, era a turma que estava querendo aquartelar Deus, era a turma que estava querendo botar Deus na jaula, era a turma que estava querendo fazer com que um Deus selvagem se tornasse a Benta, a minha cachorra domesticada. Aí ele diz: com um Deus selvagem a gente se relaciona lá fora. A gente tem que sair, a gente tem que se movimentar para encontrar com esse Deus. Versículo 10 ele diz assim: nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. E aqui o nosso autor de Hebreus, ele está comparando o altar do sacrifício. E ele está dizendo uma coisa muito interessante: a gente tem que sair e ser uma igreja em movimento, porque a experiência de dentro, ela é completada lá fora. É isso que ele está dizendo. A experiência de adoração de dentro, ela é completada lá fora. O que ele está dizendo? Quando o sacerdote do antigo Israel, ele ia sacrificar, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, ele pegava o animal, imolava o animal, pegava o sangue e a gordura desse animal e levava para o altar. E fazia o sacrifício pelo perdão. O sacrifício de perdão, pelo pecado. E o resto, ou a carcaça daquele animal que deu o seu sangue e deu a sua gordura, o resto desse animal era levado para fora do tabernáculo, para fora do arraial, e era queimado lá fora. Em outras palavras, o sistema religioso judaico estava dizendo assim: é incompleto você fazer o que você tem que fazer aqui dentro, se você não terminar o negócio lá fora. E pegar a carcaça do animal e queimar ela lá fora. Porque aquilo que acontece aqui dentro precisa ser completado lá fora. Aquilo que acontece aqui dentro precisa ser validado lá fora. Aquilo que acontece aqui dentro precisa encontrar um correspondente lá fora. Aquilo que eu sou aqui dentro tem que encontrar correspondência lá fora. É esse o paradoxo que o autor de Hebreus está estabelecendo entre o de dentro e o de fora. E ele diz para a gente, versículo 11: o sumo sacerdote leva o sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. E meus irmãos, a gente vive um evangelho tosco, feio, sujo, que assim, a gente coloca Deus aqui dentro e a gente é crente aqui dentro, né? Mas a nossa vida lá fora não tem nada a ver mais. Não tem mais nenhuma relação, não tem mais nenhuma conexão. É crente crente que aquartela Deus. Ele é o crente da igreja, e lá fora ele se comporta como um pagão. Aquilo que acontece lá fora já não tem mais relação nenhuma com o que acontece aqui dentro. A gente sai pela porta e a gente sai daqui e pega a bênção, né? Literalmente pega a bênção. O pastor dá a bênção no final do culto, aí sai pela porta. E lá fora é ateu. Ah não, pastor, eu não saio por aí falando que eu sou ateu. Mas a gente se comporta como se Deus não existisse. Mas a gente se comporta como se Deus ele não fosse uma realidade presente na nossa vida a todo momento. Aí a gente faz o sacrifício aqui dentro e esquece de queimar o animal lá fora. E aí a nossa adoração é incompleta, a nossa vida cristã é incompleta. Vem Deus e dizendo assim: se você quer sair, quer ser uma igreja em movimento, se você quer ser uma igreja que sai, se você professa um Deus grande, selvagem, que não se encontra e não se enquadra nas suas categorias, você precisa lembrar que aquilo que você faz aqui dentro precisa chegar lá fora. Porque não adianta nada ser crente de
de berço e viver no mundão, lá fora, como se Deus não existisse. Porque a nossa adoração, ela se expressa lá fora. A nossa adoração, ela faz sentido lá fora. Por que eu tenho que sair e ser uma igreja em movimento? Porque a santificação acontece lá do lado de fora. Aqui dentro não existe santificação. Aqui dentro tem cacuete gospel. Aqui dentro tem linguajar evangélico. Aqui dentro tem religiosidade verbal e não verbal. Aqui dentro tem discurso. Santificação é lá fora. Esse negócio de ser santo, ser íntegro, ser reto, não é aqui dentro. Aqui dentro o pessoal é bom de cacoete, fala glória a Deus, aleluia, grita alto, fala Senhor. Olha só o que o texto diz para a gente. Versículo 12. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar. Para santificar o povo. Santificação lá fora, gente. Aqui dentro é discursinho, aqui dentro é conversa, é blá blá blá. Aqui dentro a gente fala difícil, não consegue falar prescutar. Aqui é conversa. Aqui é cacuete, aqui a gente fala a paz do Senhor. O lugar onde santificação acontece é quando a secretária te manda aquela mensagem errada. A santificação acontece quando o teu filho, ele está olhando a maneira como você dirige no banco de trás. Santificação acontece quando você vai se relacionar com a tua esposa de uma maneira íntegra. Santificação acontece quando a gente vai declarar o imposto de renda. Santificação acontece quando a gente vai prestar o relatório para o nosso chefe. Santificação acontece lá fora. Por isso que a igreja tem que ser em movimento. Porque se a igreja é a comunidade dos santos, e esse mundo é convidado para ver esse reino de santos e de sacerdotes, vai acontecer lá fora. Santificação é lá fora, não é aqui dentro. Eu acho impressionante como o pessoal, às vezes, e de novo, isso eu quero falar com bastante cuidado, porque às vezes falar da nossa própria realidade pode parecer que eu estou dando recado. Não, não é recado, é só para você entender uma coisa que eu estou querendo dizer. É muito engraçado que quando termina o culto eu vou aqui para a porta para dar um abraço em você depois do culto. Aí é engraçado porque o pessoal vem, às vezes, conversando, está lá o filho, está lá a mulher, está lá o namorado, e o pessoal vem conversando, isso aqui, aí vê o pastor, ele faz até assim, ó. Boa semana, pastor, a paz do Senhor, e vai embora. Dá para entender? Não faz sentido isso, gente. Isso é cacuete. Isso é vazio. Santificação é na hora de assinar o cheque. Santificação é na hora de assinar o contrato. Santificação é na hora que a gente vai dar o orçamento, vai pagar a conta. Santificação acontece na fila do banco. Santificação acontece lá no corredor do trabalho. Santificação acontece quando eu não dou migué no ponto do meu serviço. Santificação é outra conversa, é lá fora. Terceiro lugar. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento. O encontro com Cristo é lá fora. O encontro com Cristo é lá fora. É fora do ambiente religioso. É fora do... Sabe quando as pessoas vão mais perceber Cristo na minha e na sua vida? Quando a gente vive Jesus lá fora. Porque as pessoas vão perguntar assim, o que você tem de diferente na tua vida? Puxa, fulano é um cara diferente. Aí a pessoa está vendo Jesus, está tendo um encontro com Jesus e não sabe.
quando ele encontra aquela pessoa que faz diferença, que é amável no trabalho, com os pares, com o chefe, com aquele que é subordinado, aquela pessoa que é diferente. Aí a pessoa fala assim: nossa, tem alguma coisa diferente. Nota pastoral: ali nós temos alguém se encontrando com Cristo. Sai evangelizando quando você ouvir um negócio desse. Fulano é diferente. Isso é o evangelho. O encontro com Cristo é lá fora. Essa semana eu estava trocando umas mensagens com um rapaz na internet que me procurou porque ele está numa angústia, que ele quer evangelizar a família dele. E aí eu lembro desse meu negócio aí de perguntas e respostas que eu faço nas minhas redes sociais. Eu compartilhei algum tempo atrás de que, por exemplo, eu e minha esposa, nós constantemente estamos orando pela conversão da família da minha esposa. E aí ele chegou para mim e falou assim: mas pastor, como é que você faz para evangelizar o pessoal lá da família da tua esposa, né? Aí eu falei assim: cara, eu faço uma coisa muito simples. Eu tento viver de maneira íntegra perto deles. Porque aí eles vão chegar e vão perguntar: o que você tem de diferente? Eu falo: bom, o que eu tenho de diferente é Jesus. Aí as pessoas se encontram com Jesus. Porque eu encontro com ele lá fora, gente. A gente encontra com Jesus verdadeiramente não é aqui dentro, é lá fora. A gente encontra com Jesus no trânsito, né? Eu sou do tipo que ouve louvor no carro e chora. Eu sou do tipo que tá lá, tem essa semana eu e a Isabela a gente deu uma estressada, e aí eu peguei o carro, tinha que dar uma aula, e aí foi engraçado, porque a aula que eu ia dar era sobre a teologia da reconciliação. Eu tinha acabado de brigar com a minha mulher. Deus faz os negócios espetacular. Tinha acabado de dar umas faíscas lá com a minha esposa, peguei o carro, estava indo para o seminário para dar uma aula, e aí eu lembrando o que eu tinha que dar mesmo, aí eu falei: nossa, é teologia da reconciliação. Aí Deus dá no meio, né? Aí você começa a chorar, aí você fala: putz, eu sou um canalha mesmo. Porque a gente se encontra com Jesus no louvor, lá Jesus vem e fala pra gente: ô cara, você é um canalha. O que você fez com a tua mulher? Você está saindo para dar uma aula de teologia. O encontro com Jesus é lá fora, gente. Não acho que você vai vir para cá e vai ter a experiência máxima da tua fé, da tua caminhada com Cristo, porque não é aqui que ela acontece, é lá fora. É quando a gente abraça o nosso filho, é quando a gente abraça a nossa mulher, é quando a gente testemunha da nossa fé para os nossos parentes que não conhecem a Jesus. Aí lá a gente encontra com Jesus, fora do arraial, fora do acampamento. Em último lugar, a igreja precisa estar em movimento, porque ela precisa sofrer. E aqui está a parte do sermão que você não gostaria que eu pregasse. Porque o texto diz assim: saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Eu aprendi esse versículo na versão antiga, que diz assim: levando consigo o seu vitupério, o seu sofrimento, a sua angústia. Em outras palavras, é que a gente vai para dentro do mundo como ovelha, né? E ovelha no meio de lobos vai ser ferida. Ovelha no meio de lobos vai ser mastigada. Ovelha no meio de lobos vai ser caçada. Isso é o que significa suportar a desonra que ele suportou. É ir para o mundo como mártir. É aquele indivíduo que está disposto a assinar a sua declaração de fé com o seu sangue. Esse é o mártir. A gente não assina a nossa declaração de fé com R$10, quanto vai lá com sangue, gente. A gente não assina a nossa declaração de fé com o hambúrguer do McDonald's, a gente vai assinar com sangue. A gente não assina a nossa declaração de fé com coisas muito menores, quanto vai lá com sangue, suportar o sofrimento. E a gente assina a nossa profissão de fé sofrendo.
Essa é uma teologia que ninguém mais quer pregar hoje em dia. Essa é uma teologia que ninguém vai subir no púlpito mais hoje e falar para você. Você vai assumir e vai ser encontrado como cristão lá fora, na medida em que você sofrer, angustiar, sangrar, assumir o sacrifício, assumir a dor. Aí quando as pessoas te virem assim, aí eles vão olhar e vão falar: ali tem um cristão, ali tem alguém que segue a Jesus. Está ali o discípulo de Cristo. Por quê? Porque ele suporta o vitupério, ele suporta a angústia, ele aceita o dano e a dor. Ele não tem medo de sangrar. Ele sangra, porque é quando sangra é que ele está dizendo: eu sou cristão. Por isso que nós somos uma igreja em movimento. Por isso que nós falamos de uma igreja em movimento. Por quê? Porque a nossa expressão de adoração termina lá fora. O sacrifício era feito aqui dentro, mas queimava lá fora. O sangue era aspergido no altar aqui dentro, mas a carcaça era queimada lá fora. Nós somos uma igreja em movimento porque a nossa expressão de adoração, ela acontece lá fora. Nós somos uma igreja em movimento porque quando a gente quer sair, quando a gente se propõe sair, a gente vai ser santificado. É lá fora. Aqui dentro é cacuete gospel. A gente se propõe sair porque a gente sabe que é lá fora que a gente encontra com o Senhor Jesus Cristo. A gente se propõe sair porque é lá fora que a gente vai sofrer e dar autenticidade para o nosso discurso. Como é que eu quero encerrar? Primeiro eu quero encerrar respondendo aquela fala que eu disse para você, dizendo que a Igreja Batista Urbana não é uma igreja. Não é mesmo. Esse rótulo, essa logomarca, não é uma igreja. Porque a igreja não pode, por definição, ser um movimento estático. Não pode, por definição, ser um negócio que está preocupado com parede, ser um negócio que está preocupado com prédio. A igreja, por definição, não pode ser preocupada com um projetor de multimídia, ou se a luz é apagada ou se é acesa, ou se o fundo é preto ou se ele é branco. A igreja, por definição, ela está em movimento. E porque ela está em movimento, o que a Igreja Batista Urbana é hoje, espero que amanhã ela seja outra coisa completamente diferente. Porque ela professa um Deus selvagem. Ela prega um Deus que não se aquartela. Porque enquanto igreja, nós precisamos estar continuamente mudando, movimentando, andando, saindo. Por isso que eu comecei esse sermão dizendo para você, isso daqui não é a igreja. A igreja é quando a gente vai lá para fora. Isso daqui não é a igreja. Isso daqui é uma celebração. Isso daqui essa logomarca é uma logomarca. O que é a Igreja Batista Urbana? É quando a gente está espalhado nesse mundo. Aí lá está a Igreja Batista Urbana. Isso daqui é uma celebração, onde a gente ouve a palavra, onde a gente celebra Cristo, onde a gente se encontra com o Senhor, renova a nossa fé. Mas ser igreja, a gente não é aqui, a gente é lá fora. Amanhã você será a Igreja Batista Urbana. Quando você entra, amanhã é feriado. Emenda do feriado. Você será a igreja quando você pisar fora desse lugar. Você será a igreja quando você entrar no teu carro. Você será a igreja quando você for pagar o teu almoço hoje. Você será a igreja quando você for conversar com o teu chefe. Você será a igreja quando você receber o e-mail
lá corporativo, no início da semana, que vai cair 50 mensagens de tarefas. Aí você vai ter que lidar com essas 50 mensagens que vai cair na tua segunda, na tua terça, sei lá, depois do feriado da consciência negra. Não interessa, é lá que você será a igreja. Aqui não é igreja, é lá fora. É lá fora. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Igreja em movimento é um Deus que não se domestica. É a profissão de um Deus selvagem. E é um movimento de um povo que sai, que entendeu que aquilo que acontece lá fora ecoa o que nós fazemos aqui dentro. Que entendeu que lá fora é que a gente vive santidade, que entendeu que lá fora é que a gente se encontra com Cristo, e que entendeu que é lá fora que a gente assina a nossa declaração de fé com sangue, com a nossa carta de demissão, se precisar deixar o trabalho por causa da nossa integridade. É assim que a gente assina a nossa profissão de fé. É assim que a gente assina a nossa fidelidade a Cristo. Abaixe sua cabeça. É por isso que queremos sair. Porque este movimento da Urbana de buscar um novo espaço, ele não é sobre um prédio, não é sobre um templo, não é sobre um espaço maior para as crianças. É sobre sair e encontrar com o Senhor Jesus Cristo lá fora e expandir os nossos braços, alongar as nossas mãos, para que esse Deus selvagem seja conhecido por outros. Abaixe sua cabeça. Obrigado, Pai, porque Tu és grande. Obrigado porque Tu és selvagem. Obrigado porque, por mais que a gente se esforce para Te conter, para Te colocar num quadrado, a gente não consegue. E que bênção é, Pai, professar um Deus que não se enquadra, não se permite ser domesticado, não se permite ser aquartelado, não se permite ser dominado, não se permite ser colocado no bolso. Porque é esse Deus que nos coloca em movimento como igreja. É esse Deus que nos coloca em movimento, ó Pai, na medida que a gente sai para encontrar com o Senhor Jesus Cristo lá fora, fora do acampamento. É com esse Deus que a gente decide se colocar em movimento. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos tira da nossa inércia. O Senhor nos tira da nossa mediocridade religiosa. Obrigado porque o Senhor nos tira do nosso conforto, para que possamos ser os Teus instrumentos e nos encontremos contigo lá fora. Que essa manhã, Pai, haja um agir profundo do Teu Espírito, e que nós nos incomodemos cada vez mais, e que queiramos sair daqui, e que queiramos ir para outros lugares, acompanhando esse movimento Teu, acompanhando aquilo que é o movimento do Teu reino, porque é sobre o Teu nome, é sobre a Tua glória, é sobre o Teu reino, é sobre o Teu Filho, e não sobre a logomarca da nossa igreja, não sobre o nosso nome, não sobre a nossa reputação. Então, Pai, nos coloca em movimento, para a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. Nós oramos assim no nome dEle.
Amém.